Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Juan Christian, sou professor de inglês de vocês já do curso aprovado, certo? Do aula aos sábados e vamos estar dando continuidade às nossas aulas, certo? Bom, hoje nós vamos ver sobre os conditional clauses. Conditional clauses se refere às condicionais, às cláusulas condicionais, frases condicionais, de modo assim. Bom, o que são conditional clauses? Eu escrevi aqui no quadro, certo? Para vocês pegarem o conceito também, poderem escrever aí direitinho e estudar bastante. Conditional clauses são orações condicionais utilizadas para se referir a algo que irá ocorrer ou que poderia ter ocorrido. Então, as conditional clauses vão trabalhar com o presente, com o passado, com o futuro improvável, com o futuro incerto, com o passado imperfeito, certo? Com o futuro imperfeito também. Tudo em inglês, certo? Nós temos 4 tipos de conditional clauses. Nós temos o zero conditional, nós temos o first conditional, nós temos o second conditional e nós temos o third conditional. Vamos ver cada uma delas agora, para a gente poder compreender melhor aí cada uma das nuances dessas conditionals, certo? Bom, nas conditional clauses faz muito uso do if, certo? If, em inglês, quer dizer se, certo? Então, por exemplo, if I have to work, se eu tenho que trabalhar, I have to receive my salary. Eu tenho que receber meu salário, por exemplo. Então tem o if. A palavra se em português é uma ideia de possibilidade, de probabilidade, e é isso que vai ter também nessas conditionals, certo? Vamos ver cada uma das estruturas dessas conditionals e vamos ver como é que nós usamos isso na prática, tá bom? Logo de início pode parecer um pouco complicado, mas depois veremos que é muito simples e muito fácil. Bom, eu vou focar hoje só no if, certo? Somente no if. Mas também tem outras conditions, por exemplo, when, unless, when quer dizer quando, unless, ao menos que, certo? Mas vamos focar hoje somente no if. Se nós aprendemos os if clauses, que é chamado de conditional clauses que usam o if, nós vamos aprender todo o resto bem tranquilamente, certo? Vamos à primeira. A primeira nós temos o zero conditional. Zero conditional é condicional zero. É formado pelo if, é formado pelo simple present e é formado pelo simple present também. Como assim? Então é um tipo de frase que vai estar todo no presente, não vai ter passado, não vai ter futuro, é algo que ocorre agora. O zero conditional é usado para coisas que estão como verdades absolutas, como fatos científicos, como realidades do agora, certo? Então não vai ser suposições do passado ou do futuro, mas de agora, certo? Nós temos aqui o if, simple present, condição, e simple present, resultado. Então nós vamos ter 2 tipos de simple present. Uma condição e o outro o resultado dessa condição, caso isso ocorresse, certo? Só que no presente. Vamos ver os exemplos. If you miss 4 classes, you fail the subject. Nós temos aqui o if. You miss 4 classes. Se você falta 4 aulas, you fail the subject. Você perde na matéria, certo? Então, se a gente for separar aqui, ó, o if aqui na frente, nós temos o you miss 4 classes, que é a condição. O que é a condição? Caso isso ocorra, certo? E nós vamos ter o resultado. Caso isso ocorra, tem esse resultado. You fail the subject. Você perde na matéria. Repare que se você entende a estrutura do zero conditional, você consegue entender todo o restante. Porque, lendo a estrutura, apesar de ter vários nomes gramaticais como simple present, present simple, past perfect, past simple, quando a gente entende a gramática nesse sentido, fica tudo mais fluido e fácil. If you miss 4 classes, you fail the subject. Se você perde 4 aulas, você perde nas matérias, ou a matéria.
Você vê que não está no passado. Não é se você perdeu 4 aulas, você perderá. Não é eu perderei 4 aulas. É eu perco 4 aulas. Se você perde 4 aulas, você perde a matéria. Tudo no presente, certo? Outro exemplo. If I am late for work, my boss gets very angry. If I am late for work, se eu estou atrasado para o trabalho, my boss gets very angry. Meu chefe fica irritado. Então, repare que está tudo no presente. Não está no passado, não está indicando o futuro, é tudo presente. Vou separar para a gente poder compreender melhor. If, certo? Como está aqui. Simple present condição. I am late for work. Então, qual é a condição se eu chego atrasado para o trabalho? Não é se eu chegar atrasado para o trabalho, ou se eu chegarei atrasado, se eu cheguei. Se eu chego atrasado, no caso, se eu estou, porque I am é melhor como eu estou. Mas a frase I am late for work, for eu chego atrasado para o trabalho, tudo bem também, tá tranquilo. Mas o certo é I am late for work, eu estou atrasado para o trabalho. I am late for work. My boss gets very angry. Meu chefe fica irritado, muito irritado, certo? Então, my boss gets very angry vai ser, no caso aqui, o resultado, certo? Mas, teacher, eu posso inverter a situação, colocar o resultado na frente e a condição atrás, tranquilamente. Vamos ver esse exemplo aqui agora, com o mesmo exemplo de cima. My boss very get angry if I am late for work. Troquei tudo, ó. My boss gets very angry. Tem um S aqui. My boss gets very angry. Meu chefe fica muito irritado if I am late for work. Botei até ao contrário aqui. Gets very angry. Get no sentido de ficar, certo? Fica muito estressado ou irritado se eu estou atrasado para o trabalho. Todo no presente, tá vendo? Então, a zero conditional e todas as outras conditionals não é a gramática engessada. O if tem que ficar aqui, a condição tem que ficar aqui e o resultado tem que ficar aqui. Não. Ela vai seguir de acordo com qualquer situação, porém, tem que ter as 3 partes, certo? Tem que ter o if, tem que ter o simple present, tem que ter o outro simple present, que é o resultado. Vamos agora para a first conditional. Só relembrando, a zero conditional, nós temos aí if, simple present condição, simple present como resultado. Agora nós temos a first conditional. First conditional quer dizer primeira condição. Esse já difere um pouco da zero conditional, porque o first conditional vai ser formado pelo if, simple present como forma de condição e future como forma de resultado. Porque o first conditional ele já vai trabalhar o presente com o futuro que pode acontecer. Improvável, pode acontecer. Não é que vai acontecer, é certo. Por exemplo, if I go to Madrid, I will visit my friend Lucas. Se eu for para Madrid, eu visitarei meu amigo Lucas. Então, I go to Madrid. Se eu vou para Madrid, está no presente. Eu vou, certo? I go to Madrid. Eu vou para Madrid. I will visit my friend Lucas. Eu visitarei meu amigo Lucas. E aí um adendo a essa questão do futuro do inglês. Um dos futuros do inglês, nós acrescentamos will. A palavrinha will é uma palavra auxiliar. É um verbo auxiliar que não quer dizer nada. Ele vai auxiliar a palavra a se tornar futuro. Então, por exemplo, se eu tiro aqui o will, I visit my friend Lucas, eu visito meu amigo Lucas. Se eu boto o eu visitarei meu amigo Lucas. E aqui outro adendo. Em português a gente tem mania de falar tudo com vou, né? Por exemplo, eu vou sair, eu vou comer, né? Para indicar o futuro.
mas é bom que a gente passe a pensar mais conjugando os verbos. Eu comerei, eu sairei, eu sentarei, eu viverei, certo? Porque aí fica mais fácil da gente entender. Para a gente não querer botar go em tudo. Por exemplo, o verbo go é o verbo ir. Então, exemplo, se eu vou comer, eu falo I will eat, eu comerei, e não I will go eat, eu irei comer. Não, tá errado aí o sentido já, porque o ir é do verbo de ir mesmo, de caminhar, de seguir, certo? Outra aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, o if, como a parte que eu ensinei a vocês. I go to Madrid, eu vou a Madrid. Como presente simples, se eu vou a Madrid, é a condição. I will visit my friend Lucas. Eu visitarei meu amigo Lucas. É o resultado. É um futuro improvável. Se eu fizer isso, acontece aquilo. Certo? Bem simples. Outro aqui. If I see John at the party, I'll give him a hug. De novo. If I see John at the party, I will give him a hug. Se eu vejo John na festa, eu darei um abraço nele, certo? Repare que aqui agora vou começar pelo futuro. Ó, I'll give him a hug. Repare que o futuro aqui agora, I will, está contraído. Eu tenho aqui, ó, vou pegar outro piloto para não misturar tudo. Nós temos aqui I will, you will. Lembrando que o will não quer dizer alguma coisa propriamente dito. O will quer dizer o quê? Uma palavra, ou que uma palavra vai estar no futuro, a próxima palavra ela estará no futuro, certo? Então você bota assim, ó, I will visit. Eu visitarei. Mas contraindo o I com o will fica all. Eu tiro o WI, aproximo da letra I em inglês e boto esse apóstrofo em cima. All. Então, I'll give him a hug. Eu darei a ele um abraço nele, no caso, certo? Ou darei a ele um abraço. Pode ser isso também, tá bom? E nós temos aqui a palavrinha I see John at the party. Se eu ver John na festa, presente simples. I'll give him a hug. Eu darei a ele um abraço. Então, repare que eu junto o presente simples com o futuro improvável, com o will, certo? Teacher, tem outras formas de escrever o futuro em inglês? Tem, mas nesse caso vamos usar o will na first conditional. E agora outra de forma contrária também. Outro ao contrário. O resultado vai estar na frente agora e a condição vai estar atrás. I'll see a PSG match if I go to Paris. I'll see a PSG match. Eu verei um jogo do PSG if I go to the Paris. O if aqui no meio. I go to the Paris. Eu vou a Paris. Certo? Então, eu verei um jogo do PSG se eu for a Paris. Se eu vou a Paris, na verdade, é melhor. Certo? Então, a first conditional, só lembrando, é a questão do simple present mais o future. Vai indicar algo que pode acontecer, provável, caso eu faça aquilo, certo? Caso eu realize isso, eu farei aquilo, ou eu terei aquilo. Vamos agora, até aí tudo bem, né? Espero que sim. Vamos agora para second conditional. Second conditional é a segunda condição. Bom, na zero, só relembrando, na zero conditional foi presente, mas presente. Algo que acontece agora, acontece também aquilo como resultado. Na first conditional é o presente com futuro. Se eu faço isso agora, eu poderei ter aquilo, eu farei aquilo, eu viverei aquilo. Então, tudo no futuro, com will, certo? Já a second conditional é um passado improvável
que pode remediar a um futuro que aconteceria caso esse passado acontecesse. Certo? Então, é o past simple, é o if, claro, mas o past simple, o passado simples, mais o would, mais o verb. O que é o would? Assim como o will, certo? Eu vou apagar aqui um pouquinho só para a gente compreender um pouquinho aqui a questão do would. Vou colocar no quadro para vocês também verem. Bom, a palavra would é um verbo modal. O que é um verbo modal? Ele vai modelar a próxima palavra, certo? Ele vai modelar a próxima palavra com, no caso aqui, com iria, certo? Então, por exemplo, gostar em inglês, to like. Gostar em inglês sempre é conjugado o verbo to like. Eu gosto de maçã, I like apples. Lembrando que a palavra gostar, like, lembrando que a palavra like é gostar de. Por isso eu boto I like apple, não boto I like of apple. Não, I like apple, certo? Bom, em inglês, se eu quiser pedir, por exemplo, um pedaço de pizza em um restaurante, por exemplo, eu, por mais que eu fale assim, ó, hi, good morning, sorry. Hi, good morning, I want some pizza, please. Por mais que eu fale assim, I want some pizza, please. Por mais que eu fale bom dia, por favor, tenha todo o jeitinho para falar, eles vão entender como grosseria. Porque like é gostar, eu gosto. Ou want, sorry. Want é, gostar, é querer. Tipo, eu quero um pedaço de pizza. Eu não posso falar assim, eu quero um pedaço de pizza. Aqui no Brasil nós usamos o quero. Boto por favor, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Tá tudo bem. Só que na língua inglesa soa como arrogância falar isso. Então eles podem falar could ou would. Could you piece of pizza, please? Poderia me dar um pedaço de pizza, por favor? Could you give me some pizza, please? Ou, hi, I would like some pizza, please. Então, eu gostaria de uma pizza, um pedaço de pizza, por favor. Então, ó, would like. Vai ficar gostaria. Se eu pego o would e boto drink, que é beber, to drink é o verbo beber. Se eu falo would drink, beberia. Entenderam? Então tudo que eu colocar aqui após vai ficar no iria, faria. É tipo futuro imperfeito. Como assim futuro imperfeito em português? É aquele futuro que aconteceria, mas não aconteceu, certo? Então, por um passado simples que poderia ter acontecido, eu vou usar um presente perfeito de uma coisa que poderia ter acontecido caso aquilo acontecesse. Vamos ver o exemplo. Aqui, ó. If I had your number, if I had your number, se eu tivesse seu número, I would call you tomorrow. Eu ligaria para você amanhã, certo? Então, se você reparar aqui, ó, temos o if, temos a condição. Qual é a condição? Ó, se eu tivesse seu número, é uma condição. I would call you tomorrow. Eu ligaria para você amanhã. É o resultado. Então, é o resultado futuro que seria imperfeito. Não é I will call, eu ligarei para você amanhã, porque não ia fazer sentido. Ó. I had your number, if I had your number, I will call you tomorrow. Então, se eu tivesse esse número, eu ligarei para você amanhã. Não tem lógica isso, não tem conexão nisso aí. Porque, como é que é um passado que não aconteceu, eu vou usar um futuro que poderia ter acontecido caso esse passado acontecesse. Lembrando, if I had your number, I would call you tomorrow. Se eu tivesse seu número, eu ligaria para você amanhã. E eu peço que preste atenção nesse verbo had. Had aqui está funcionando como o passado de ter, que é have. Certo? Mais à frente vamos ver por que eu estou falando disso. E aí nós temos aí a continuação, ó.
Como é passado simples, eu tenho que lembrar dos verbos regulares em inglês e dos verbos irregulares. Por exemplo de verbo regular. Nós temos aqui a palavra walk, que vai ficar walked, que é andar, andou ou andei. Nós temos a palavra talk, que é falou, falar, sorry. Aí vai ficar talked, falou ou falado, certo? Nós temos a palavra, por exemplo, love, que é amar, loved, amou ou amado. Live, que é viver ou morar. Lived, que é viveu ou morou. Então, esse aqui é o verbo regular. O que é o verbo regular? É o verbo que, quando está no passado, geralmente eu vou acrescentar o ed ou somente o d no final, certo? Agora, quais são os verbos irregulares no passado? Os verbos irregulares, ele não vão acrescentar o ed, ele vai mudar totalmente de acordo com a situação ou com o tempo verbal. Então, tipo assim, ó, go é o verbo ir. Fui ou foi não é go, não é going, é went. Mudou totalmente, certo? Aqui também, deixa eu ver aqui, ó, spoke, speak é o verbo falar. Spoke é o verbo falou. Repare que não termina com ed no final, porque ele é irregular. Ele vai mudando. Então, o past simple eu posso usar tanto regular quanto irregular. Outro exemplo agora com o verbo regular. If I lived in Brazil, I would be happy. If I lived in Brazil, se eu morasse no Brasil, passado, certo? I would be happy. Eu seria feliz. Eu não estou falando se eu moro no Brasil ou eu morarei no Brasil. Não. If I lived in Brazil, se eu morasse no Brasil, I would be happy. Eu seria feliz. Certo? E nós temos outro exemplo aí. Deixa eu deixar com vocês, ó. A palavra if. I lived in Brazil quer dizer a condição, no caso. I would be happy seria o resultado. Se eu trocar isso, botar o resultado na frente e a condição atrás, I would be happy if I lived in Brazil. Não perde sentido, só tem que ter as três formas aqui juntas, certo? Outra frase. I would start learning Dutch if I had more free time. I would start learning Dutch. Eu já troquei aqui, eu botei o resultado na frente. Eu começaria a aprender holandês, Dutch, holandês, if I had more time. Se eu tivesse mais tempo livre, ó. Então, o verbo had aqui é no passado, o passado do verbo have, certo? I would start learning Dutch, ó, would. O que é would? Se start é começar, would start começaria. Então, eu começaria a aprender holandês se eu tivesse mais tempo livre. Então, o resultado agora está na frente, o if no meio e a condição no final, certo? Relembrando os três que aprendemos aqui até agora. Nós vimos o zero conditional, que é quando eu uso o if na condição de possibilidade e boto o presente simples como condição e o presente simples como resultado. Então está todo no presente, sempre no presente. O first conditional, que é o if mais o presente, com o futuro improvável usando o will, certo? E a second conditional, que é o if, mais um passado simples, acoplado a um futuro imperfeito, digamos assim, usando o would e o verbo, certo? Esses são os três. Agora nós temos o último, que é o third conditional, que eu não escrevi aqui no quadro ainda, mas eu posso escrever aqui rapidinho para a gente poder aprender, certo? Só um momento.
É porque tá no slide aqui. Eu vou mandar o slide pra vocês depois, se vocês precisarem, tá bom? Vou apagar o lado de cá. Vou deixar esses conditionals aqui. E aí nós temos agora a third conditional, que é a terceira condição. Third conditional. Third conditional, terceira condição, certo? Que nós vamos usar o seguinte. Vamos usar o if, mais uma vez, certo? Vou botar aqui embaixo. Vamos usar o if. Vamos usar o past perfect. Past perfect. E esse vai ser bem diferente dos outros, mas é simples também. Vamos usar would, could, might, por exemplo, também, certo? Might have, mais past participle mais uma vez. Bom, refere-se ao passado. A third conditional refere-se ao passado tratando de uma situação irreal ou hipotética, o qual teria sido o seu resultado. Então, e qual teria sido o seu resultado. Então, aqui é uma situação no passado que poderia ter acontecido, que aconteceria isso, e aqui é uma situação hipotética, certo? Uma situação que eu estou pensando, imaginando como aconteceria. Vamos a exemplos práticos ser melhor? Vamos lá. Nós temos aqui. If we had rented that house, we could have lived together. Presta atenção. Repare. Lembra quando eu falei na second conditional que esse had só é o verbo ter? É porque o único verbo que tem aqui é o verbo had. Aqui já é diferente. Esse had não vai estar só como ter, certo? Ele vai indicar outra coisa agora. No inglês, nós temos o passado simples, que é o past simple, que só vai usar o ed no final ou vai mudar a palavrinha. Nós temos também o past perfect. O que é o past perfect? É quando eu uso assim, ó, por exemplo, if we had rented. Rented é alugado. Então, se nós tivéssemos alugado aquela casa, nós poderíamos have lived together, ter vivido juntos. Então, repare que esse past participle vai ter sempre o uso do had, que é o have no passado. O que é o had? Have no passado, certo? É o have, no caso, past no passado. Então, if we had rented that house, se nós tivéssemos alugado, repare que o verbo principal é alugado, certo? Do verbo alugar. Se nós tivéssemos alugado aquela casa, nós poderíamos, ó. Lembra que eu falei que eu escrevi aqui, pode ser would, could ou might. Todos eles dão a ideia de poder, não de poder mesmo, mas poder de poderia, capacidade de fazer, sugestão. Então, ó, would, could, might, have, plus past participle. Mais uma vez, então, ó, presta atenção. Vou colocar aqui mais outros exemplos para a gente poder continuar.
Aqui. If we had saved some money, we would have passed. Oh no, sorry. Okay. We would have bought a new car. Outro exemplo. If we had saved some money, se nós tivéssemos economizado, salvado, no caso de economizado, certo? Algum dinheiro, we would have bought a new car. Nós teríamos comprado uma casa. Entendeu? Por que teríamos? Verbo have, do caso do past participle, e aí vai ficar do caso do have aqui, sorry, desse have aqui, tá bom? We would have, nós teríamos comprado uma casa, tá bom? Comprado, bought, que é o passado de buy. Tá vendo? Esse é o verbo irregular. E esse aqui, saved, é o passado de save, que é economizar, nesse sentido aqui. Então, esse é irregular, ou esse é regular, desculpa, e esse é irregular. If we had saved some money, we would have bought a new car. Certo? Vamos ver outro exemplo. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar essa parte para esse de cá. If she hadn't studied she wouldn't have passed the test. Olha outro exemplo aqui agora. If, olha o if aqui. She hadn't studied. E aqui agora está na negativa, porque não importa, qualquer uma dessas pode estar na afirmativa, na negativa ou na interrogativa também. If she hadn't studied, o que é hadn't? Hadn't é quando eu pego had mais o not e fica hadn't, certo? Que é não tem, não tive, não teve. If she hadn't studied, se ela não estudasse, não tivesse estudado, na verdade, se ela não tivesse estudado, she wouldn't have passed the test. Ela não teria passado no teste. Ela não teria passado no teste, certo? Então, o wouldn't vai deixar o have como teria, e aí com not, wouldn't have, ok? Passed the test. Então, só para recapitular, eu poderia mudar aqui também? Poderia. She wouldn't have passed the test if she hadn't studied. Ela não teria passado no teste se ela não tivesse estudado, certo? Então, as conditional clauses servem para isso. Tem outras que pode ser usada? Sim, mas
Eu foquei hoje mais no if, e próxima aula, quando a gente for realizar as atividades sobre isso, eu vou trazer outros também, certo? Como o less, que é o menos, o when, que é quando, tá bom? Então, só recapitulando, nós aprendemos for conditional, se foi a zero conditional, first conditional, second conditional e a third conditional, ok? Então, por hoje foi isso. Muito obrigado, espero que assistam. Qualquer dúvida pode deixar comigo depois. Tchau, tchau.